Estou de volta aqui ao local onde eu costumava gravar meus vlogs, só que não estou exatamente no local onde eu costumava gravar, porque eu costumava gravar ali, mais ou menos no meio daquele mato. Eu já gravei vários vídeos ali, só que como duplicou, aqui era uma pista única, Alameda Batatais, próximo às pontes da Castelinho. Eu estou embaixo de uma delas porque está chuviscando e eu não quero molhar meus óculos. Então agora a pista está duplicada, tem carro indo, tem carro voltando. Aqui, por causa do horário, tem menos trânsito, então dá para gravar aqui sem mais problemas. Então hoje eu gostaria de falar com vocês embaixo desta ponte imensa. Essa ponte aqui deve ser mais velha que eu, a respeito de um novo termo, ou seja, além da sofrência surgiu um novo termo na língua portuguesa, especialmente a língua portuguesa do Brasil: falciane. Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter lido muito essa palavra nas redes sociais. O que é falciane? Falciane é nome de gente? Falciane nada mais é do que um falso amigo ou a falsa amiga, ou como diz, deixa eu me ver aqui, como diz no dicionário informal, os termos novos que têm surgido na internet, termos coloquiais, você não consegue ver no dicionário comum, você acaba tendo que ver no dicionário informal. Por exemplo, falciane, para quem não sabe como é que se escreve, é falciane com S, que significa pessoa falsa que se finge de amiga, mas trai pelas costas. Segundo a ANAT do Rio Grande do Norte. A ANAT do Rio Grande do Norte mandou para o dicionário informal. Então, falciane é aquela amizade falsa, aquela pessoa que está com você apenas por interesses, na maioria das vezes interesses escusos, interesses ruins, que não é um amigo de verdade, não é um amigo sincero, honesto, verdadeiro, que está com você só por interesse. Então, a melhor palavra para definir a pessoa que é considerada falciane é a mentira, porque o falciane engana, o falciane rouba sua atenção indevidamente, o falciane é uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita. Então a melhor palavra para resumir o conceito de falciane é mentira. Por isso eu quero mostrar para vocês textos bíblicos que falam sobre a mentira, para que você jamais pense em se tornar um falciane, uma falciane. E se você conhece alguém assim, procure mostrar esses textos bíblicos para essa pessoa de uma maneira sutil, não assim jogar na cara da pessoa, mas que esses textos bíblicos, você mostre esses textos bíblicos para essa pessoa, para que essa pessoa possa refletir a respeito da mensagem que Deus quer dar para ela. Agora, se a carapuça servir, a pessoa se ofender, é problema dela, mas procure mostrar para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus amigos, seus parentes, o que a palavra de Deus diz a respeito da mentira, para que nem você, nem ninguém pense em fazer amizades apenas por interesse, principalmente por interesses financeiros, porque você quer alguma coisa em troca indevidamente. Ou seja, se você quiser ser amigo de alguém ou amiga, seja da maneira correta, da maneira honesta, sincera, verdadeira, principalmente tendo interesses que estejam de acordo com os preceitos de Deus, com aquilo que Deus deseja para cada um de nós. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é Provérbios capítulo 6, aquele famoso texto das 6 coisas que Deus odeia, abomina. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª só uma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Aqui, a maioria dessas coisas está relacionada à mentira, à falsidade, o que a maioria das falcianes comete.
arrogância, olhos altivos, arrogância, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Aí não se fala apenas de matar alguém, né, tirar a vida de alguém fisicamente, mas também no sentido figurado, de humilhar a pessoa, de maltratar a pessoa, porque a morte moral chega a ser pior que a morte física, porque a morte moral acaba com a pessoa, com a reputação dela, para sempre, por um período muito longo. Então, até recuperar isso, demora muito. Um trauma psicológico é muito grande. Coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal. Ou seja, a facilidade que as pessoas às vezes têm de fazer coisas ruins, de planejar coisas ruins, de prejudicar os outros, de passar por cima dos outros. Testemunha falsa que profere mentiras. Os 10 mandamentos fala: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está lá em Êxodo 20. E finalmente o que semeia contendas entre irmãos, ou seja, pior do que semear contendas entre as pessoas que estão ao seu redor, está semear contendas entre os irmãos na fé, dentro do seio da igreja. Isso é muito pior. E vamos para outro texto que deve servir como alertas. Um texto que deve servir como alerta, também falando sobre a mentira. É o texto de Zacarias. O vento aqui está difícil. Zacarias, deixa eu só arrumar mas hoje está complicado, porque está ventando muito, está chovendo. Zacarias capítulo 8, versículo 16. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Ou seja, devemos ser sinceros, honestos, verdadeiros, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, pensamos, para que as pessoas nos conheçam pela verdade. Vejam, que as pessoas nos vejam exatamente como nós somos, e não tentemos enganar ninguém, colocar uma máscara, fingindo que nós não somos, só para atrair a atenção das pessoas, só para atrair a amizade das pessoas. Agora as palavras de Jesus, em Mateus 5, Sermão do Monte, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Ou seja, vocês percebam que aqui ele está comparando a nossa atitude contra nosso irmão, ou contra nosso próximo, com a morte. Ou seja, aqui falando da morte moral, de nós difamarmos alguém, falarmos mal de alguém pelas costas, de nós acabarmos com a reputação de alguém. Isso chega a ser a morte. Jesus compara isso com a morte moral. É algo terrível. Como aconteceu um caso uma vez de uma moça que, por pura inveja, ou recalque, como se diz na gíria hoje, ela foi difamada. Espalharam cartazes na cidade onde ela morava, dizendo que ela era garota de programa. E o pior, tiraram foto e colocaram nas redes sociais. Ou seja, a menina ficou com um trauma terrível. Então é algo doloroso, algo que destrói a pessoa psicologicamente, emocionalmente. É como se fosse uma morte mesmo. Agora, mais uma vez, tentando driblar o vendaval desta chuva. Não está chovendo muito, mas o vento está muito forte. Ainda estamos no inverno, porque quando nós achávamos que o verão voltaria antes do tempo, antes mesmo do começo da primavera, eis que o inverno continua. Hoje ainda está frio. Estamos no dia 10 de setembro de 2015. Está fazendo frio, está chuviscando. Por isso que eu estou aqui embaixo da ponte. João 8, ainda Jesus falando. João 8:32. Um dos discursos de Jesus a respeito de sua missão. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Ou seja, se a verdade nos liberta, por que envolvermos com a mentira? E quando nós não estamos com a verdade, nós somos filhos de quem? De Deus? Não, veja só o que Jesus diz. Aqueles que permanecem na mentira estão de acordo com o que está aqui em João 8:44. Aqui Jesus falando para aqueles que não criam nele e achavam que as obras dele eram más, eram obras de demônios, coisa assim. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, faz do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, se você mente demais, se você engana demais as pessoas, se você pega peças, se você passa trote, se você cola na prova, se você rouba, se você sonega imposto, enfim, você está mentindo. E se você compactua com tudo isso, você está sendo filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. É duro dizer isso, mas é a mais absoluta verdade, porque aquele que está em Cristo, aquele que está firmado em Deus, ele evita a mentira. Ele não, porque uma mentira vai criando outra mentira, vai vir uma bola de neve, aí depois para desfazer tudo, para desfazer esse nó, fica muito difícil. Mais uma vez Jesus falando, dessa vez em capítulo 14 do Evangelho de João, João 14, nas últimas instruções de Jesus aos discípulos, João 14, versículo 6, Jesus falando aos discípulos durante a última ceia, ou após a última ceia, pouco antes de ser preso, crucificado. João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Ou seja, mais uma prova de que devemos pautar tudo que nós fazemos pela verdade. Quando nós fazemos amizade apenas por interesse, apenas para interesses próprios, escusos, mentirosos, quando nós enganamos os outros para obter vantagem ilícita, nós estamos sendo mentirosos e não estamos de acordo com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Agora, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, o último texto, para finalizar, para mostrar que nós devemos pautar nossas atitudes pela verdade, pela sinceridade, pela honestidade. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, a partir do versículo 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aqui. O vento hoje está complicado. Inclusive, peço desculpas se eu estiver falando muito alto, é que o trânsito está muito intenso por ser horário de pico, então eu tenho que falar alto para tentar cobrir, abafar o barulho do trânsito. Vamos de novo, Efésios 4, está no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para a dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, não seja um falciane, não seja uma falciane. Se você tiver que fazer uma amizade com alguém, se tiver que ter algum amigo, seja uma amizade sincera, honesta, verdadeira. E se alguém tentar se aproximar de você com interesses mesquinhos, procure aproximar-se dessa pessoa da maneira correta, ou então afaste-se dela, porque a Bíblia também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, se você se aproxima de uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que faz somente o mal, que planeja somente o mal, você pode estar correndo perigo. Procure afastar-se dessa pessoa enquanto é tempo, antes que seja muito tarde. Procure fazer amizades que sejam de acordo com o que Deus espera de sua vida, de acordo com o plano que Deus espera, de acordo com o plano que Deus fez para a sua vida. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Que Deus abençoe. E se puder, curta este vídeo, dê seu joinha, como se diz, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e adicione esse vídeo aos seus favoritos. Divulgue, promova o reino de Deus por meio de vídeos como esse e de outros que valorizem aquilo que é certo, aquilo que é correto. Muito obrigado, que Deus abençoe.
Fique com o Rio Sorocaba nesse final de tarde.